Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem, que tenham tido uma excelente semana. Pessoal, vamos dar continuidade à confecção do nosso artigo científico, né? Então vale lembrar que nós já fizemos algumas entregas, né? Fizemos a entrega da introdução, já revisamos essa introdução, estamos no processo, na verdade, ainda, né? E o próximo passo, depois da introdução do seu artigo científico, é o que a gente chama de revisão da literatura, ou revisão bibliográfica, ou delineamento teórico. Tem vários nomes que a gente pode dar, né? E basicamente a revisão de literatura, ela compreende o desenvolvimento do seu trabalho, a parte maior do seu trabalho, ou a parte do desenvolvimento propriamente dito, né? Então, eu peguei essa apresentação, vamos comentar um pouquinho sobre qual será a nossa próxima etapa, tá? Qual será o nosso próximo desafio. Então, pessoal, o que é revisão de literatura? Então, para o Moreira, revisar a literatura é olhar novamente o que outros pesquisadores já falaram, mas não no sentido de visualizar apenas, mas de entender criticamente o que outros autores falaram. Então, pensem já nos problemas e nos temas de pesquisas de vocês. Revisar a literatura é olhar o que outros pesquisadores falaram sobre esse tema e o que esses outros autores chegaram de conclusão, tá? Então a ideia é essa. Esse segundo parágrafo, esse segundo parágrafo que eu coloquei do Escher é muito importante. Que a ideia aqui é o seguinte: revisar a literatura significa que eu vou pegar vários autores diferentes, vários, e ver se eles conversam, ver se eles discordam, ver se eles estão de acordo, e com isso eu conseguir traçar uma posição minha, traçar uma posição de aonde eu quero levar o meu trabalho. Legal? Então a ideia, gente, você não pode pegar autores que discordam completamente e depois chegar numa conclusão terceira. É, é um processo um pouco mais complexo que isso. Você tem que pegar autores que vão conduzindo a sua pesquisa, né? Você até pode pegar ideias antagônicas a fim de chegar numa terceira ideia, mas esse é um método um pouco mais complexo, né? Esse é o método dialético que a gente chama, tá? Então, a ideia é que vocês revisem a literatura ao nome, vocês vão olhar lá na literatura, olhar o que tem disponível e vocês vão confrontar opiniões de diferentes autores. Essas são as duas ideias da revisão de literatura que você precisa ter. Bom, a revisão de literatura, ela contempla algumas coisas que você precisa ter. A primeira é o que ele chama de estado da arte. Estado da arte nada mais é do que você ir atrás do seu tema e do seu assunto e ver como é que ele tá escrito, o que os autores disseram sobre ele, né? O que o tema que você escolheu, o assunto que você escolheu, o que ele já tem escrito por aí, né? Esse é o estado da arte, o que existe sobre ele, né? E bem como quais os entraves, né, as dificuldades teóricas e metodológicas que vocês encontraram, que os outros autores encontraram. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a revisão de literatura, ele vai contextualizar, né, o problema de pesquisa. Então, isso é o que ele chama de fundamentação teórica. Uma terceira coisa, fazer um levantamento das metodologias de pesquisa que vocês encontraram na literatura. Então, tudo isso faz parte da revisão de literatura. E por último aqui, ó, a revisão histórica, que é o levantamento dos fatores que determinaram a evolução e os resultados. Então, gente, revisar a literatura é você ver basicamente tudo. É você ver como encontra-se aquele tema hoje, né? Quais são os autores que vão te ajudar a entender as metodologias utilizadas? Nessas metodologias utilizadas, vamos atrás dos resultados encontrados nas pesquisas. Então, dependendo do seu assunto, isso é muito importante. Revisão de literatura, gente, é ir atrás do que já foi escrito, mas de uma maneira crítica, de uma maneira que você não vai atrás de um único autor e que você faça a revisão de toda a literatura. Então, o mais importante aqui é você ir atrás de autores-chave, autores que são realmente relevantes para o assunto e tema que você escolheu. Tá? Não pode pegar qualquer assunto. Ah, o professor Hugo escreveu algo. Cara, o que eu escrevi e nada dá na mesma. A menos que eu tenha publicado artigos e livros, aí sim
o que eu escrevi vai ter relevância técnico-acadêmica, científica, né? Fora isso, a nossa opinião não vale nada, vamos lembrar disso. Então, vamos atrás de literaturas que nos ajudem a determinar o ponto de partida do assunto e do tema que a gente quer, beleza? Bom, resumindo, então, a revisão de literatura, ó, ela vai ter esses pontos chaves, ó, reconhecimento da pertinência das pesquisas consultadas e da pesquisa a ser realizada, consolidação e atualização do conhecimento, então você vai consolidar e saber como é que está aquele tema, identificação do seu problema, então lendo a literatura você vai conseguir identificar um problema de pesquisa para você, ou vai conseguir identificar que o seu problema já foi resolvido, ou vai conseguir identificar algum outro tipo de problema do seu tema, né? Então, ó, familiarização com os pesquisadores da área, é o que eu falo sobre pesquisar autores chaves, autores que são os papas daquele assunto, é quem realmente entende daquele assunto, tá? Com isso, você vai aprimorar o método de pesquisa, você vai ver que vários autores utilizaram tais métodos, tais outros métodos, o método de estudo de caso, o método de revisão bibliográfica, o método de pesquisa experimental, o método de mil outros jeitos, e lendo a literatura, você vai conseguir aprimorar o método para você utilizar no seu, tá? E aqui, ó, amadurecimento da capacidade analítica. Isso é fato. Quanto mais você lê, maior a sua capacidade de analisar o tema e o assunto proposto, tá? Então a revisão de literatura aí tem chave. Bom, pessoal, o Escher aqui, ele fala uma outra coisa legal. Ele fala que a revisão de literatura, ela começa antes de iniciar o tema até. Por quê? Quando a gente vai delimitar um tema de assunto, o que a gente faz? A gente vai lá em artigos, em livros, em teses, dissertações, monografias, e a gente começa a ler. Né? A gente começa a ler. Então, ler é uma revisão de literatura. Você está lendo a literatura, você está vendo o que outros autores escreveram sobre esse tema. Então, até para definir o tema, vocês têm que fazer revisão de literatura, beleza? Bom, mas vale lembrar que a revisão de literatura ela continua, né? Ela vai estar no desenvolvimento da pesquisa, porque é lá onde nós vamos definir, qual é os temas que nós vamos tratar nessa pesquisa, nós vamos chegar num objetivo, vamos tentar responder os nossos objetivos específicos no desenvolvimento da pesquisa e até mesmo na conclusão. Tudo isso tem a ver com a revisão de literatura. Para que você faça essas 3 etapas, é necessário que você tenha revisado bem os conteúdos presentes na literatura. Então eu vou ler aqui esse textinho porque ele é bem legal. Ó. A revisão de literatura inicia mesmo antes do tema estar bem definido e vai até quando o pesquisador sentir-se familiarizado com os textos a ponto de simplificá-los, criticá-los e discriminá-los segundo a intenção do seu próprio projeto de pesquisa. Então, gente, a ideia é essa. A ideia é a revisão de literatura, ela está presente em tudo, tá? Eu posso falar aqui do meu trabalho de pesquisa. O meu trabalho de pesquisa, ele era de monografia da faculdade, ele era sobre reforço estrutural de manta de fibra de carbono aderido a uma viga, né? E aí, para definir esse tema, gente, eu já precisei da revisão de literatura, porque eu não tinha um conhecimento vasto sobre manta de fibra de carbono, sobre que tipo de teste eu posso fazer, eu não tinha esse conhecimento. Então, após definir o texto, né, após definir o tema, perdão, esse tema ele me levou, eu consegui chegar nele graças a ter lido. Uma outra coisa, revisar literatura me levou a eu traçar uma metodologia também. Por quê? Eu vi que uma maneira boa para tratar desse assunto que eu queria eram fazendo testes experimentais. Então, logo, ao pensar o tema, logo eu consegui determinar uma metodologia, que era fazer testes experimentais, que a gente rompeu vigas pelo ensaio de flexão simples. Então, isso é uma metodologia, né? Fazer um ensaio laboratorial de flexão simples em vigas de concreto armado aderidas com manta de fibra de carbono. Isso é uma metodologia que foi utilizada. No desenvolvimento da pesquisa, foi revisão de literatura total. Por quê? Primeiro, eu defini o que é uma viga de concreto armado, depois eu defini como é o cálculo da viga de concreto armado, depois eu defini qual era a origem da manta de fibra de carbono, ela era feita do quê, uma análise química disso.
Depois eu determinei qual tipo de cola eu vou utilizar para grudar essa manta de fibra de carbono no substrato de concreto. Então tudo isso eu encontrei na literatura, eu não tinha nada disso na minha cabeça, eu não sabia essas coisas, né? Qual tipo de cola utilizar, se ela é boa, se ela é ruim, se ela é resistente ao calor, se ela não é, se a manta é boa, se ela é ruim, qual é a composição. Então todas essas definições sobre o meu tema estavam presentes no desenvolvimento da pesquisa, que é a tarefa próxima de vocês, né? Vocês já definiram um tema, já contextualizaram mostrando objetivos, justificativa e metodologia. Agora nós vamos desenvolver a pesquisa. Então qual é o próximo passo? O próximo passo é colocar quais materiais você utilizará, qual é o histórico daquele tema que você colocou, né? Fazer uma parte do histórico, definir bem os materiais, se tiver a ver com materiais, definir impactos ambientais, impactos sociais, definir ganhos de resistência, perdas de estabilidade, tudo isso vai estar no desenvolvimento da pesquisa. E aí você precisa organizar isso de tal forma a responder os seus objetivos, né? A chegar lá nos objetivos. Bom, por último, a revisão de literatura também está presente na conclusão, até porque o que você conclui ele tem a ver com tudo que você leu, com tudo que você juntou, com os autores que você conseguiu dialogar. Legal? Então, assim, apesar de todo mundo achar que revisão de literatura é só parte do desenvolvimento da pesquisa, que é o próximo passo nosso, não, a revisão de literatura está presente em todas as etapas. Legal? Bom, esse é um texto do Moreira que ele fala algo bastante legal, que ele fala o seguinte, que a gente precisa entender que a revisão de literatura ela vai somar um monte de conhecimento. Ele fala o aspecto cumulativo do conhecimento. Ou seja, a gente tem que partir de um ponto de partida. Nossa, acho que foi redundante isso, mas nós temos que sair de um ponto de partida levando em consideração tudo aquilo que já foi pesquisado, tudo aquilo que os outros autores já encontraram de problemas ou já apontaram de soluções para um determinado tema, tá? Então, como ele diz aqui no final, por essa razão é quase impossível pensar em uma monografia, uma dissertação, uma tese ou outro trabalho acadêmico ou científico sem a necessária revisão de literatura. Então, todos os trabalhos você vai ter que fazer uma revisão da literatura, você vai ter que ler sobre o tema, sobre o que deu certo, sobre o que deu errado, sobre quais são os tipos de metodologias plausíveis para o tema utilizado, ok? Bom, pessoal, na revisão de literatura, divide-se em 4 etapas mais amplas, né? Que é a primeira, a pesquisa bibliográfica, depois a leitura, depois a documentação dessa leitura e, por último, a escrita, que é a produção do texto. Então, eu vou falar um pouquinho delas de uma maneira bem simplificada aqui, né? Em relação à pesquisa bibliográfica, não tem muito jeito. Você vai ter que ir atrás de bibliotecas, atrás de livros publicados, atrás de artigos, atrás de teses, monografias, dissertações e, por último, até em revistas, em jornais, dependendo do dado que você for utilizar, né? Então, esses daqui são fontes que eu já tinha passado para você, são fontes que tem muita coisa, tá? Então, a pesquisa bibliográfica você precisa ir atrás de fontes sérias, beleza? Fontes sérias, fontes publicadas, não dá para eu pegar qualquer site e sair falando, né? Isso não tem validade científica. Ah, peguei um site, está até bem escrito, mas não tem validade científica. Tá? Se você quiser falar da definição de algo, você precisa ir atrás de artigos, teses, você precisa ir atrás de livros publicados, ok? Bom, em relação à leitura, que é a segunda etapa da revisão de literatura, gente, a leitura eu julgo que seja o mais importante de tudo, né? Porque a leitura, gente, é o que faz a gente entender qual é o tema, qual é o assunto, qual é o objetivo que os autores estão tendo nos artigos publicados, né? A leitura é fundamental mesmo. E aí, dá para se dividir a leitura em algumas etapas, né? Então, assim, quando você pegar um artigo científico, a primeira leitura que você faz é uma leitura prévia, que é aquela assim, só para saber se aquele artigo tem a ver com o seu assunto, com o seu tema. É aquela leitura que você vai ler o resumo, vai ler mais ou menos os objetivos e vai conseguir ver, isso tem a ver comigo e isso não tem a ver contigo? Porque nesse sentido você já consegue descartar esse artigo ou você já consegue falar, esse artigo é importante para mim, tá? Depois, você pode fazer a sua leitura de uma maneira seletiva, que ó,
selecionar informações pertinentes ao problema em estudo. Então, a segundo tipo de leitura é já pensando no seu problema, né? Já é mais focado no problema do que simplesmente no tema e no assunto, que é mais amplo. Né? Depois você pode fazer uma leitura interpretativa e, por último, analítica. É interpretar o raciocínio de fato do leitor, né, do escritor, e aí a leitura já tem que ser com bastante atenção. E, por último, é fazer uma leitura que você consiga analisar ela e não simplesmente interpretar aquilo que foi falado. Que você possa fazer a sua análise, né, e ver se esse autor combina com o outro, se esse autor chega num resultado positivo em relação a outros ou negativo, tá? Então, a leitura é muito importante e é necessário que você faça ela em relação a um artigo algumas vezes, tá? Para você conseguir pescar desse artigo informações para você escrever no seu trabalho. Beleza? Bom, a terceira etapa é o que a gente chama de documentação. Então, assim, enquanto você estiver fazendo a leitura, perceba que alguns artigos vão te servir e outros não vão te servir. Qual é a ideia aqui? Os que te servirem, gente, primeira coisa, criem uma pasta no seu computador, salvem esses artigos, essas teses, para que você não perca elas e depois você consiga referenciá-las e que você consiga achar elas de uma maneira rápida. Então, bom, eu posso dar um exemplo do meu trabalho. Falar de manta de fibra de carbono aderido com cola geopolimérica. Esse era o meu problema lá no meu TCC. Falou de geopolímero, que é o tipo de cola que eu usei, eu já sei que o autor-chave é o Davidovits, tá? Ah, professor, como é que você sabe isso? Graças à leitura que eu fiz da revisão de literatura e depois eu documentei isso, eu salvei, eu falei, cara, esse tal de Davidovits, ele é o pica das galáxias do assunto. Então é esse cara que eu vou documentar, eu vou separar ele, vou salvar ele numa pasta, vou colocar ele nas minhas referências. Para quê? A hora que eu conseguir, a hora que eu precisar dessa informação, eu consigo achar ela de uma maneira rápida, legal? E ele vai te auxiliar na produção do seu texto. Você pode abrir aquele texto toda hora para fazer novas leituras, novas interpretações, novas análises, tá? A documentação também pode ser feita por base de fichamento, né? Aí eu acho que já é um pouco mais complicado, né? Porque fazer um fichamento já dá um trabalho, né? Já dá um probleminha, mas assim, o fichamento é isso daqui, ó. Primeiro, você vai colocar o título, isso dá para fazer uma folhinha pequena. O título da obra, depois, qual é o problema, qual é a metodologia, os principais resultados, a discussão, mas isso de uma maneira mais direta. Isso não é de uma maneira muito poética, é uma maneira mais direta para que você tenha um fichamento, um documento sobre aquele artigo, sobre aquele livro que você leu. Beleza? Bom, a última fase da sua revisão de literatura é a produção do texto propriamente dito, né? Então vale lembrar, gente, que para produzir um texto você tem que estar sempre em mente qual é o objetivo geral do meu trabalho e quais são os objetivos específicos do meu trabalho. E isso é quem vai direcionar a parte do desenvolvimento da revisão de literatura. Porque qual ordem eu vou colocar? Primeiro eu vou colocar o histórico, depois os materiais, depois o método de cálculo. Não sei, cada trabalho é um trabalho. Então, para que você responda essa pergunta, você precisa olhar para os seus objetivos gerais e depois objetivos específicos, tá? Via de regra, quem vai fazer testes e tal, normalmente a ideia é, primeiro, na revisão de literatura, você começa a falar do histórico daquilo, o histórico do seu tema e do seu assunto no Brasil e no mundo. Depois, se ele tiver a ver com materiais, as definições dos materiais em relação aos principais autores. Depois você consegue falar das características técnicas. Então, sei lá, falar da resistência mecânica, resistência ao fogo, da degradação ambiental, da velocidade de obra, da economia de materiais e da não degradação do meio ambiente porque gera menos resíduos. Sei lá, tô dando ideias. Então, olha só, um trabalho, a parte da revisão de literatura é onde vai ser o desenvolvimento maior. É onde, então, novamente, vou repetir, é onde você vai ter que falar do histórico, depois vai falar dos materiais, definindo cada materiais, depois você pode falar das características técnicas do que você escolheu, seja uma característica ambiental, econômica, de resistências, de resistência ao calor, de degradação do meio ambiente menor,
tudo isso são temas que você tem que falar na revisão de literatura. E é claro, nunca a sua opinião. Sempre baseado em autores que estudaram aquilo, em autores que publicaram artigos, livros, teses, dissertações sobre o assunto, tá? Então aqui ele diz também, indicar em um primeiro parágrafo a ideia do texto, tá? E indicar apenas uma ideia por parágrafo, não vai juntar. No parágrafo, não é legal que você coloque resistência mecânica, resistência ao calor, degradação ambiental e economia de materiais. Tudo no mesmo parágrafo. Pô, são 4, 5 ideias diferentes. Cria um parágrafo para estruturar cada isso. Né? Você pode até colocar como item do seu trabalho. Por exemplo, item 2 é revisão de literatura. Item 2.1 é o histórico. Item 2.2 é as definições dos materiais. Item 2.3 é esse tema em relação ao meio ambiente. Item 2.4 são os métodos de cálculo, ou as resistências, ou alguma coisa em relação a isso, tá? Bom, uma coisa interessante é que você não deve fazer uma colagem de citações. Você não deve fazer vários parágrafos. O primeiro parágrafo o autor X diz uma coisa, o segundo parágrafo outro autor diz outra coisa, o terceiro parágrafo outro autor diz outra coisa. Isso não é. A revisão de literatura não é um recorte e cole de citações. Não é isso. Você precisa ir atrás de citações, né? Você precisa ir atrás de artigos, mas você precisa fazer com que esses autores conversem entre si. Tá? Você não pode. Eu já vi muitos artigos que pegam um autor, escreve num parágrafo e depois no parágrafo de baixo o outro autor discorda daquela ideia. Poxa, você até pode fazer isso se você for falar num terceiro parágrafo que os autores discordam e que existe um viés de uma linha e outro viés de outra linha. Mas, via de regra, você tem que escolher autores que vão conduzir o seu texto a chegar no objetivo geral. Legal, pessoal? Então, para finalizar esse texto, esse vídeo aula, pessoal, eu quero que vocês iniciem a partir de hoje a revisão de literatura de vocês. Então, vocês já fizeram a introdução revisada com objetivos, metodologias e tudo. E aí nós vamos partir para o próximo passo, que é escrever a revisão de literatura. Essa é um pouco mais longa, né? Você tem uma parte um pouco maior para fazer e vai funcionar como as outras etapas. Você vai ter uma semana, aí você me entrega e a gente conversa e eu te dou um feedback, te aponto erros, te aponto diretrizes, te aponto acertos também, tá? E assim nós vamos dando continuidade à nossa escrita acadêmica. Tá? Vale lembrar que parece pouco, mas você já tem evoluído. Você já tem evoluído, já tem mostrado melhora das primeiras entregas para cá. Então, continuem. Lembre-se que escrever não é uma tarefa fácil. Não sobrecarreguem uma pessoa do grupo apenas. Escrevam e repassem para os outros, para que cada aluno leia o texto inteiro e aponte críticas construtivas. Tá bom, pessoal? Então é mais ou menos por aí. A tarefa é bastante árdua para essa semana, mas até semana que vem eu espero que você tenha pelo menos organizado parte da sua revisão de literatura. Quanto mais coisas você fizer, melhor para eu te dar um feedback semana que vem. Se você não fizer muita coisa, eu não vou ter muita coisa para comentar e você provavelmente não vai melhorar muito, tá? Então, vamos em frente e é isso, pessoal. Um grande abraço e por hora é só.